Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. No terceiro episódio, iremos debater sobre vozes plurais na arte contemporânea, com os convidados Maria Beija, Yasmin Formiga e Paulo Duarte, que já estão aqui comigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Oi! Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindo a esse espaço virtual de diálogo. É um prazer imenso ter a presença de vocês aqui. Nessa edição do podcast, trouxemos duas artistas paraibanas e um professor de História da Arte da Universidade Federal de Goiás, para dialogarem conosco sobre os desafios do fazer artístico durante a pandemia e a pluralidade de vozes na história da arte. E para vocês conhecerem um pouco dos nossos convidados, Maria Beija é multiartista, arte-educadora, sertaneja e aprendiz de juremeira. Nascida no sertão do Ceará, criada no sertão da Paraíba, em Itaporanga, desde 2016 reside em João Pessoa. Atualmente cursa artes visuais na Universidade Federal da Paraíba e tem investigado o alcance do que se diz arte nos múltiplos espaços que ocupa. Encontra-se em estado de retomada da sua ancestralidade, a qual ela considera não encontrar nos cânones acadêmicos, com percepção limitada dos povos originários que sempre estiveram nesse território e da cultura negra. Yasmin Formiga é artista visual e ativista. Em seus trabalhos, busca mostrar sua essência sertaneja para que desvios possam ser criados dentro da arte contemporânea. Seja com matéria orgânica, com o corpo-espaço ou com a lente de arte espalhada pela caatinga, construindo dessa forma relações de afeto com o ambiente. A artista trabalha com esculturas, objetos do cotidiano, instalação, pintura e performance, como linguagem principal do seu fazer artístico. Também assume um caráter social-político nesse cerne, trabalhando com objetos relacionais em ambientes onde a arte não alcança, tendo a denúncia como fonte para um alcance maior de despertar coletivo. Paulo Duarte é professor da área de História da Arte e da Imagem da Universidade Federal de Goiás. Tem doutorado em História da Arte pela Universidade de Girona, na Espanha, fez mestrado em Comunicação e Estudos Culturais e graduação em História da Arte pela mesma universidade. E atualmente é vice-líder do Núcleo de Investigação em Histórias da Arte pela UFG. Então, bora dar início a esse debate, que eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu queria que vocês começassem me contando como surgiu a vontade de seguir pela arte e que experiências do passado de alguma forma colaboraram para essa trajetória de vocês. Antes de tudo, agradecida pelo convite e também é muito importante nesse momento de pandemia a gente ter essa oportunidade assim, de trocar à distância. E falando de mim, assim, sendo bem sincera, eu caí no curso de artes bem por acaso. Eu queria muito sair da minha cidade, lá do sertão, e antes disso eu cursei letras clássicas, o que não tem muito a ver comigo. E quando eu entrei no curso de artes, na verdade eu me deparei com um mundo do qual eu nunca tinha ouvido falar. E também de forma assim bem diferente, né? E então eu acho que eu comecei juntamente com a vivência universitária, que eu considero que foi algo extremamente importante para desenvolver um pensamento seguido pela arte. Então, essa vivência universitária, onde eu tive acesso a muitas pessoas ali dentro, de diversos lugares, enfim, de diversas realidades, juntando com o que eu estava aprendendo na faculdade, fez com que eu tivesse um pontapé para também me encontrar e também para querer criar em cima disso, né? E se eu for retroceder um pouco para minha infância ou para o meu passado sobre a arte, eu não encontro a arte dita na academia. Eu encontro a arte de outras formas, em cantos, né, da minha família, em cantos, em tipos de dança,
até mesmo como a relação com a própria comida. Então, eu acho que a arte, para mim, vem muito assim desse caminho. Não necessariamente foi uma escolha e uma predisposição, digamos assim, artística nos cânones acadêmicos. Oi, eu só queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Acho muito importante a gente estar fazendo essa troca. E muito feliz também por duas mulheres sertanejas estarem aqui para conversar de arte, né? Logo quando a gente vê que no sertão não tem tanto esse contato com a arte, digamos assim, acadêmica, né? Como Maria falou também, não é? Então, é muito bom para a gente estar trazendo esses olhares para cá. E o meu primeiro contato com a arte foi desde muito pequena, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, aquelas coisas de criança, sabe, que não podia ver nada e copiava e desenhava, imitava, assim, eventos do cotidiano no papel. E eu sempre fui dessas, assim, eu desenhava até enterro no meu caderno de desenho, que era o que eu via, né? Passava os enterros em frente à minha casa, eu desenhava. E aí eu queria imitar aquilo que estava na minha vida, né? Na minha frente. E eu via também minha tia Anitta, que foi uma grande inspiração para mim. Ela pintava muito quadro quando eu era criança, né? Fazia retrato das pessoas da família também, pintava em tela. E ela também ensinava para as mulheres das comunidades. Ela ensinava pintura para elas, ensinava artesanato também. E era uma coisa muito mágica para mim quando eu vi isso quando eu era criança e me inspirava muito. E eu ficava pensando, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Eu quero ser que nem tia Anitta. E aí, ao longo dos anos, eu continuei desenhando, desenhando e com aquele pensamento assim de que pensava que arte era só aquilo, né? Como a gente vê em várias ilustrações e pinturas em obras desses pintores mais famosos, né? Que são mais homens brancos e tal, eurocêntricos. Então, essa era a referência de arte que eu tinha, né? Eram os quadros de Botticelli, de Leonardo da Vinci e tal. Então, para mim, enquanto eu cresci aqui, né, no sertão, eu nunca tive um contato com um museu de arte, nem com uma galeria, até eu entrar no curso de artes visuais na UFPB, em João Pessoa, né? Que também eu não fazia ideia do que era. Eu só coloquei por afinidade, mas aí eu descobri que é um universo muito grande das artes visuais. E aí eu fui me identificando com vários outros campos também. E aprendendo muita coisa, inclusive aprendendo muita coisa com Maria. A gente divide muitos questionamentos juntas, né? Principalmente dentro de um circuito de arte que a gente vê e estuda e, enfim, a gente percebe como ainda é algo muito colonialista, né? E eu estou nesse caminho agora de tentar enxergar uma outra arte ou uma nova arte, né? Com o intuito de que ela seja uma arte coletiva, que seja feita e construída por todos nós e para o outro, né? Para todos também. E é isso, eu estou ainda nessa caminhada, né? Não sozinha, mas junto com várias pessoas maravilhosas, inclusive Maria, uma pessoa incrível, que é a Ave Maria. E é isso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer também, né, o convite por estar aqui hoje com vocês, compartilhando algumas ideias, né, algumas questões que eu acredito que são muito caras para todos nós, né, num momento, além do mais, muito difícil, né, para nós individualmente, mas também para o conjunto do nosso país, né, que está num momento muito, muito complicado. Agradecer também a Bárbara Duarte e ao UFPB, né, uma universidade que eu conheço há algum tempo e onde eu tenho colegas. Eu não estudei artes visuais, né, a minha graduação foi em História da Arte, como tal, e acho que eu também caí um pouquinho lá de paraquedas, como a Maria comentou, né, assim, eu me vi lá, de repente, né, com um interesse muito, muito forte, muito grande pelos quadros,
pelas instalações, pela música, pela literatura, né, que de alguma maneira foi o que me chamou sempre a atenção. Talvez essa vontade sempre de exprimir experiências, né, de contar histórias. Eu acho que para mim a arte sempre foi fascinante no sentido de contar histórias. Algumas são mais contadas, outras são menos contadas, e acho que esse é um momento importante, né, contemporâneo nosso atual, que é o de contar outras histórias que não têm sido, de alguma maneira, contadas. Eu acho que, de alguma maneira, foi isso que me chamou sempre a atenção na questão da arte, né. E já aproveitando o gancho, eu queria pedir para Maria e Yasmin contarem um pouco sobre os seus processos criativos, falando também como o sertão se insere nessa produção artística de vocês. Eu comecei a viver no sertão quando eu tinha 9 anos, porque a minha família, os meus pais, eles são migrantes sertanejos. Eu fui criada no interior de São Paulo, porque, enfim, fomos meio que forçados a migrar para lá. E eu passei os 9 primeiros anos da minha vida lá. Depois eu voltei para o sertão, mas eu nasci no sertão também, mas no sertão do Ceará. Minha família migrou algumas vezes. Então, assim, essas migrações marcaram muito a minha vida e a vida da minha família. E quando eu cheguei no sertão, eu não gostava do sertão, eu não queria ser sertaneja. Por quê? Porque tendo sido criada numa cidade de São Paulo, a visão que se tem do sertanejo é uma visão estereotipada, não só em São Paulo, mas de diversos lugares. É uma visão estereotipada, é uma visão de que nós estamos com um monte de carroça de burros no meio da rua e que não existe outras coisas a não ser isso. É uma visão de que somos todos pobres, enfim, esse estereótipo. Então, de início, eu tive uma grande aversão a querer ser sertanejo, a ter as minhas raízes sertanejas, inclusive quando eu vim morar aqui. Até que um professor olhou para mim e falou: mas você é muito exótica para ser sertaneja, né? Eu fiquei assim com essa frase, primeiramente que exótica é extremamente racista, né, e patético. Extremamente racista e patético, e vindo isso de um docente, assim, do seu próprio curso, é absurdo. Então, assim, passar por essa vivência universitária e também de buscar essa ancestralidade me fez olhar para o sertão de maneira diferente. Eu tive que me distanciar dele para poder me aproximar dele. Então, enfim, na força da minha própria família também, né? Todos foram criados no sítio, nos campos, enfim. Então, assim, uma forma de trazer o sertão é também de desmistificar essa imagem estereotipada que as pessoas possuem de que no sertão não tem nada, de que o sertão é só seca, sabe? O problema do sertão também não é a seca, sabe? Dá vontade também de trazer isso. Não é a seca o nosso problema, sabe? O nosso problema é falta de políticas que chegam aqui, sabe? Então, assim, a forma que eu tenho de falar do sertão, muitas vezes, é justamente para querer realmente matar esse estereótipo que se tem de lá, né? De que a gente não tem contato, de que a gente não é inteligente, de que a gente não tem informação, de que, enfim, tem pessoas que têm uma visão, assim, ainda, né, extremamente redundante, limitada do que é o sertão, né? Como Yasmin falou, a gente tem uma vegetação de vida, morte e vida. É um povo que sabe lidar com a falta d'água, que germina com a falta d'água, sabe, que floresce também sem a falta d'água, que sobrevive, que vive e que se reinventa com isso, sabe? Então, assim, outra coisa também que eu acho que ultimamente eu tenho pego, assim, muito na linha, principalmente convivendo muito com amigos que são do Sul, né, ou de São Paulo, é que falam que aonde que tem inverno é no Sul e São Paulo, não, aqui é só calor. Eu falo, não, o inverno na minha caatinga é quando a chuva não para de cair e todas as árvores desabrocham,
sabe? Isso é inverno pra gente. E enquanto isso está acontecendo no sertão, está acontecendo as geadas no sul, sabe? Mas até isso é comparado com uma coisa ocidental, né? De que frio é só esse estado. Então, assim, acho que principalmente a forma de desmistificar mesmo, sabe? De certa forma, a história do Brasil em si é uma ficção, né? É uma ficção. Pedro Alves Cabral descobriu, sabe? É uma ficção contada desde quando a gente está na escola. Pedro Alves Cabral não descobriu nada, ele invadiu. Os povos originários já estavam aqui. E estão aqui, né? Então, assim, desmistificar essa ficção criada Brasil, né? Que o sertão está extremamente ligado também com esses estereótipos muito fortes até hoje. Então, nesse momento, eu estou considerando um momento, assim, muito decisivo na minha vida, por conta que eu estou finalmente me deixando levar pelo meu fio criador, subjetivo, falando. Porque, assim, falar de criação, falar de processos, quando eu entrei na universidade, que foi onde eu tive realmente contato com esse tipo de arte específico, que a Yasmin mesmo falou, que no sertão a gente não tem um museu, a gente não tem esse estudo desde sempre, a gente não tem nada disso, né? Então, assim, as formas de arte que eu encontrei foram outros tipos que muitas vezes não são reconhecidos pela academia. E se são reconhecidos pela academia, são colocados numa caixinha específica e de forma generalizada, né? Eu estou me encontrando muito que a gente está tendo, assim, muitas informações, né? A gente está vivendo num momento que informação, ela chega bombardeando de todos os espaços. E principalmente no Instagram, né? Como falar sem citar essa rede social que está aí e que a gente produz o conteúdo para ela, né? A gente mesmo que produz esse conteúdo para ela. Então, o meu processo nesse momento está sendo de descoberta de quais linguagens eu realmente me identifico. E não necessariamente essa linguagem está na caixinha das artes ditas visuais. Não necessariamente vai estar sabe? Então, assim, nesse momento, os meus processos criativos, eu posso dizer que eu estou num momento de retomada ancestral, principalmente, uma retomada ancestral de saber qual é a minha origem e qual a origem da minha família, né? Que quando a gente olha, quando eu comecei a ler sobre processos de apagamento histórico, sobre colonização, sobre essas pessoas que nós validamos na universidade, sobre esse cara que Yasmin citou, Botticelli, Da Vinci, vem de um povo que chegou aqui, invadiu, colonizou, assassinou, né? E a gente endeusa essas pessoas, esse povo, né, na universidade e em diversos outros espaços. Então, o meu processo criativo tem sido muito voltado nisso, tem sido voltado num momento de pensamentos contínuos, seguidos de uma exaustão. E essa exaustão se dá como? Se dá quando eu toco pandeiro, se dá quando eu canto, se dá quando eu consigo gritar. Esse grito que eu sinto, que é meu e de vários outros momentos da minha vida, assim, principalmente falando do meu encontro com a minha espiritualidade, quando eu comecei a entender a minha espiritualidade, quando eu comecei a frequentar um terreiro de Jurema, de entender tudo isso. Então, assim, vem de um processo de relembrar, seguido de uma exaustão, com o pandeiro principalmente, com coco de roda especificamente, com cantos e gritos, e quando eu chego no processo de exaustão, que eu sinto que a minha voz, assim, está se perdendo, eu paro. E quando eu paro, o que sai daí, eu acho que é a criação em si, sabe? É o que se dá. Pode ser uma escrita, pode ser um desenho, pode ser o próprio processo de exaustão, pode ser músicas, versos que vêm à minha mente. Então, assim, se
quando a gente bota isso, se a gente for querer botar isso nas caixinhas, vão falar, isso e isso não é arte visual. Isso aí vai ser, sei lá, música, isso aí vai ser dança, ou isso aí vai ser performance. Então, assim, o meu processo criativo, ele tem circundado todas essas coisas, desde a minha ancestralidade, desde a decolonialidade, partindo para uma denúncia dos colonizadores invasores, e para uma exaustão desse processo, até chegar numa, numa coisa palpável, material, que no momento, para mim, tem sido o vídeo. Tem sido o vídeo, tem sido o áudio e tem sido a escrita. Então, o meu processo assim, de criação nesse momento, ele está circuncindando assim, essas etapas, né? Que é uma coisa que pode mudar, mas eu finalmente estou me deixando levar pelo que realmente eu sinto vontade, e não sobre o que a academia fala que é válido, sobre o processo que a academia passa, sobre o processo que as artes visuais passam em si. Então, eu acho que é isso, sim. E eu concordo demais com tudo que você está falando, né? E vou aproveitar já a sua fala, né, para falar, porque eu acho que esse processo criativo ele é muito subjetivo também, porque a gente aprende assim na academia, né, pelo menos no nosso curso, de que o processo criativo muitas vezes é mais importante do que o resultado final da própria obra e blá blá blá, essas coisas. E eu sempre via o processo criativo assim dos meus colegas e tal, e ficava me perguntando, mas será que eu estou fazendo certo? Será que é assim mesmo? Porque todos eles têm uma coisa tão massa e tudo bem anotadinho, e artigos sobre a própria produção deles, e várias referências, e referências de vários artistas de fora, muitos artistas europeus também, né? Que, enfim. E eu ficava sempre com essa dúvida, esses questionamentos, e eu não me sentia dentro. Eu me sentia um pouco de fora, porque eu pensava que tinha que ser daquela maneira, porque no próprio curso mostrava essas coisas, né? Davam esses tipos de referências. E muitas vezes eu ficava triste, porque eu não compreendia o meu processo criativo, porque eu pensava que eu tinha que seguir um modelo, porque eu me sentia muitas vezes até como se eu tivesse alguma incapacidade para fazer algo, porque eu não estava escrevendo tanto quanto eles, ou porque eu não tinha tanta oportunidade para ler tanta coisa quanto eles estavam lendo também, sabe? E aí depois eu tive um despertar e eu pensei, caramba, eu não preciso disso, sabe? Eu não quero pegar referência de fora também para fazer o meu trabalho. Eu apenas quero que seja algo muito natural que eu faça e não quero tentar mostrar tudo isso assim de uma forma tão acadêmica, mas eu quero que seja algo tão natural que qualquer outra pessoa possa fazer também, assim, sem pensar já nesses termos e tal, sabe? E aí eu comecei a pensar muito em processo criativo relacionado com o meu autoconhecimento. E aí, quando eu passei a pensar nisso, tudo mudou. Porque eu pensei, o meu próprio processo de autoconhecimento, meu processo de cura, ele também pode ser um processo criativo, sabe? Porque o que eu faço eu não consigo separar da minha vida cotidiana. Então, eu acho que o nosso processo criativo, de todos nós, não só quando uma pessoa se autodenomina artista, mas eu acho que para todos nós, enquanto seres humanos, é algo primordial, é algo essencial. E a gente tem que buscar esse processo criativo diariamente, sabe? Seja quando a gente está aguando as nossas plantinhas, ou quando a gente vai tomar um banho de sol pela manhã, quando a gente acorda se sentindo bem, sabe? E querendo que aquele dia continue bem. Quando a gente pensa nessa autocura também, eu acredito que isso seja um processo criativo, sabe? E não somente aquilo que está na universidade, em não sei quantos artigos que eu vou ter que ler, sabe? Ou quantas referências de artistas de fora que eu vou ter que colocar no meu trabalho. Não. E aí eu comecei a pensar, o meu processo criativo, a minha própria inspiração está dentro de mim e em minha volta, tá na minha família, sabe?
E ultimamente eu descobri, como Maria falou, né, que ela estava também nesse processo de descobrir dos antepassados delas. Eu descobri que tanto a minha família como por parte de pai, como a minha família por parte de mãe são descendentes de cangaceiros, sabe? E isso é muito forte. Minha tataravó, foi cangaceira. Ela deixou um casamento para ser cangaceira, para estar no cangaço, teve filho dentro de uma caverna, sabe? Eu pensei, caramba, isso é muito forte, como é que eu não sabia disso? Isso é tão importante, sabe? Olha que força que ela teve naquele tempo de deixar um casamento e fugir para estar no cangaço, para estar no que realmente ela desejava. E aí, essa força que eu quero buscar, é isso que eu quero ver como inspiração para mim. Então, minhas maiores referências não são esses artistas, sabe, mais conhecidos e aclamados. Minhas referências é o que está aqui na minha terra, que está aqui no sertão, né? Já faz 5 meses que eu estou aqui no sertão, durante essa pandemia, e muita coisa mudou. Eu digo até que eu mudei totalmente, porque foram várias outras percepções, né? E eu estou percebendo, a gente está na seca agora aqui no sertão, na minha cidade, e já estou percebendo uma mudança muito grande, sabe? E isso está no meu processo criativo também. Esse ciclo da natureza que a gente aprende, né? Principalmente na caatinga, que é muito forte. E é um ciclo de vida, morte e vida, assim, muito na cara. E é um ciclo que você aprende. Se você parar para observar, você vai aprender muita coisa dela. Então é isso que eu quero mostrar, essa força dessa natureza do sertão, sabe? A força da minha família também, a força das pessoas, principalmente das pessoas que dependem dessa água da chuva que vem, né, para sobreviver, que depende do plantio eita, também. Então eu quero mostrar isso como maior referência, assim, da minha vida, porque desde criança que isso está me acompanhando. E eu acho muito importante a gente trazer essa realidade para outras pessoas perceberem também como é, sabe? Então é isso, principalmente assim, quando eu vim para cá nessa quarentena, né? E nossa, eu tive uma mais forte com a natureza do que eu não estava tendo antes na capital. E isso me fez ter vários insights, mais uma vez, vários tipos de despertares diferentes comigo mesma. E para mim é a minha principal forma, assim, para poder fazer arte. É tudo isso que está aqui em minha volta. E eu sei também que vocês já produziram juntas, né, um projeto no Instituto dos Cegos com arte relacional. E eu queria que vocês falassem um pouco como foi esse processo lá para vocês. Então, tem um projeto de extensão do nosso curso chamado Arte e Inclusão, pelo professor Robson Xavier. E esse projeto, ele tem ações no Instituto dos Cegos, Adalgisa, na Vila Vicentina, que é um lar para idosos, um grupo chamado Ame Down, que é com crianças com síndrome de Down, e também com uma pessoa que possui deficiência motora. E eu e Yasmin, a gente pagou essa disciplina juntas, e foi numa época que eu estava como voluntária nesse projeto, né? E a nossa ideia era da construção de um parangolé com os alunos lá do Instituto dos Cegos, né? Que é aquela obra do Hélio Oiticica, em que o corpo se torna a principal obra de arte, né? Ele cria uma roupa em que, enfim, vejam Hélio Oiticica, Parangolé, e nós fomos fazer isso no Instituto, né? Nós levamos os materiais, só que o maior intuito era da autonomia, né? Porque a autonomia, porque muitas pessoas chegam, né, com uma percepção de que pessoas que possuem deficiência visual são incapazes, são coitadinhas, sabe? Mas, assim, dando aula para essas crianças, o que eu percebi foi que até mesmo eu tinha essa visão, mas o que eu percebi é que aquelas crianças, elas possuem uma sensibilidade muito maior do que qualquer pessoa que tenha 100% da visão, sabe? Os próprios dedos delas são muito sensíveis, a audição é muito sensível, o cheiro é muito sensível. E, assim,
tinha crianças com diversos níveis, né, de deficiência visual, não necessariamente 100% sem a visão, né? Tem a média visão, tem a baixa visão. Então, assim, são muitos níveis. E a gente levou isso para fazer essa construção coletiva, visando uma autonomia, né? Visando uma autonomia, e se deu a partir da contação de uma história. A gente pegou folhas de oiticica, que inclusive é uma árvore muito comum no sertão, viu? A gente pegou folhas de oiticica e nós levamos para as crianças sentirem a folha, cheirarem a folha, e a partir da história da folha oiticica, nós iríamos falar sobre L. oiticica. A partir do toque, do olfato. Tu quer falar um pouco dos materiais que a gente usou, Yasmin? Além de contar essa história, né, com a folha de oiticica, que era justamente para despertar mais esse imaginário e aflorar mais também esse lado sensitivo, né, já com o toque da folha e sentir o cheiro também. A gente pegou materiais que fossem bem sensitivos também, como aquele papel... Como é o nome daquele papel? Todo enroladinho? Papel crepom, que tem uma textura muito legal. Aí a gente pegou e cortou para ficar bem enroladinho, né? E pegou TNT também para ser o suporte, ser tipo a roupa. E ficava uma coisa bem leve, bem fluida também. E aí ele sentiu esse papel crepom e foi uma diversão muito grande para eles, porque tem uma textura diferente. E eles não queriam parar de tocar nesse papel crepom, e eles pegavam a fita, enrolavam assim também. E a gente levou folhas secas também, outras folhas, e eles foram sentindo a textura dessas folhas. E aí eles mesmos também pintaram a própria roupa, não é? E mais interessante é porque nós levamos cores diferentes, né? Tintas, várias tintas com cores diferentes. E eles pediam as cores, mesmo alguns não tendo a visão completamente. E eles pediram, eu quero rosa, eu quero azul. E isso foi um choque para mim, sabe? Foi incrível, na verdade, perceber isso. Eu saí dali mudada, porque foi algo que emocionou muito, sabe? Tipo, é uma sensibilidade muito grande, muito linda também. E eles mesmos montaram esse parangolé. Eles pediram pra gente colocar um coração também, né? Eles viam o formato. E depois de toda essa montagem, eles vestiram essa roupa, que ficou uma coisa bem fluida e bem sensitiva também. E eles começaram a correr com essa roupa, eles pulavam, nossa, eles sentiam uma alegria imensa, sabe? A gente tem até os vídeos, é uma coisa muito linda. E foi isso, sabe? Essa troca foi algo, assim, muito importante pra gente, foi algo muito maravilhoso. E vem muito da arte relacional, que é algo que a gente está buscando mais agora, que é totalmente essa troca coletiva, né? Essa arte que é feita diretamente para o outro e que tenha esse diálogo, que possa ter essa troca e tal. E isso, quando a gente fez isso, foi o que me fez despertar para muita coisa, assim, sobre o real papel da arte, sabe? Me fez despertar muito sobre essa vontade muito grande que eu estou sentindo agora de fazer essa arte que seja para o outro e que possa transformar o outro também, sabe? Que não possa ser algo apenas com vários conceitos e aquela arte que está dentro de uma galeria também, mas para a gente pensar, nós enquanto artistas, nem necessariamente artista também, quem quiser ser artista, quem quiser fazer arte, mas que a gente possa olhar para essas pessoas e que a gente possa fazer algo por elas e que seja algo coletivo. Então, esse trabalho realmente, assim, eu posso dizer que mudou toda a minha perspectiva, sabe? Posso dizer que mudou até a minha vida também, porque foi uma experiência assim, incrível, tanto para mim quanto para mim, acho que para eles também, eles se divertiram muito. E é isso que realmente importa, o que dá prazer quando a gente faz arte, é quando a gente vê essa troca sendo muito mágica.
E agora, para fazer um apanhado de ideias e dar início ao nosso debate, o Paulo vai trazer uma contribuição falando um pouco para a gente sobre esse desenvolvimento da história da arte e a relação com o surgimento dessas novas narrativas a partir dos grupos minoritários. Bom, é que tá tão bom ouvir a Jasmine e a Maria falando sobre essas coisas que eu não sei nem se eu posso estar aqui trazendo alguma coisa, né, para falar, mas enfim, eu vou falar da história da arte, né, como disciplina, não essa disciplina acadêmica que, de alguma maneira, ela vem sofrendo, eu acho que mudanças muito significativas ao longo do século XX, até chegar, por exemplo, a essas questões que nós estamos comentando hoje aqui, que eu acho que elas são sumamente importantes, né, e que devem ter o seu, e que tem um lugar, diria eu, importantíssimo de transformação, de alguma maneira, na disciplina acadêmica, né. E assim, só para lembrar um pouquinho, né, o que aconteceu, e depois a gente pode conversar um pouquinho, que é durante os anos 60, 70, 80, houve diferentes movimentos sociais, né, poderíamos dizer, ao longo do século, dessa segunda metade do século XX, que modificaram aos poucos as estruturas da sociedade. Eu estou falando de movimentos como o Movimento para os Direitos Civis, Rosa Parks, né, Martin Luther King, por exemplo, o movimento negro, o movimento LGBT, os movimentos feministas, né, de alguma maneira, etc. Todos esses movimentos sociais que, de alguma maneira, reivindicavam direitos, reivindicavam o seu ser, né, de alguma maneira, ao longo dessas, diríamos, 3 décadas, né, ela permeou, todos esses movimentos permearam, de alguma maneira, as estruturas da academia, né, e a história da arte também se viu, de alguma maneira, afetada por tudo isso. E no caso da história da arte, por exemplo, o que nós vimos foi que aqueles métodos da história da arte tradicionais, que estavam fossilizados praticamente, que era o típico método biográfico de contar a história do artista, ou o método estilístico, ou o método, por exemplo, iconográfico, eles se viram quase que ficaram de lado e deixaram passo a, por exemplo, aos movimentos, evidentemente, como todos vocês já conhecem, né, aos movimentos feministas, aos movimentos LGBTs, aos movimentos negros, que começaram a fazer perguntas. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, um dos textos fundacionais, que é um texto que ano que vem vai fazer 50 anos, para a gente perceber que isso é muito novo, isso faz pouco tempo que está acontecendo. É um texto da Linda Nochlin, um texto que ela se pergunta, um texto fundacional, inclusive, que ela se pergunta por que não houve grandes mulheres artistas na história, né? Porque quando a gente pergunta por artistas, todos são homens, né, de alguma maneira. Então, esse texto, de alguma maneira, ele veio, né, para transformar essa história da arte. Enfim, é muito importante a gente perceber como esses movimentos sociais, né, começaram a romper. Eu acho que eles funcionaram quase como que um terremoto, né, na academia. Muitos dos historiadores que estavam nas suas torres, né, de repente eles se viram, né, num terremoto, essas torres começaram a cair, e hoje novas perguntas são feitas, né, as perguntas, por exemplo, sobre o que é arte, né, perguntas sobre quais são aquelas outras pessoas, aqueles outros, de alguma maneira, que merecem ser, de alguma forma, que devem ser, né, protagonistas das suas próprias histórias. Eu acho que o mais interessante é que a gente pode estar conversando, né, eu acho que, para mim, ouvir a Jasmine e a Maria, é importantíssimo ouvi-las falar do sertão, né, como um lugar central do nosso país, né, como um lugar que tem histórias riquíssimas, que tem histórias que não é que elas merecem, é que elas são histórias que devem ser contadas, que devem ser explicadas, né, que devem conformar esse Brasil fictício, né, que foi de alguma maneira construído ao longo do tempo. A história da arte está sofrendo isso, ela está se modificando, ela está se nutrindo desses relatos, dessas pessoas, né, que de alguma maneira começam a contestar a história institucional, né, e começam a trazer essas novas histórias, esses novos contos, esses novos sujeitos, né, mulheres, sertanejos, homens, negras, negros,
etc., a contar a sua própria história. Eu acho que isso é muito importante, né, e que está modificando, de alguma maneira, a instituição, né, a acadêmica. Só para fechar, e depois eu passo mais uma vez a palavra, a gente pode estar conversando sobre isso, eu acho que o mais importante é que hoje a gente está vivendo num mundo sem centro. Hoje a gente já não tem um único centro como pôde ter sido a Europa em algum momento histórico nosso. Hoje o mundo ele é multicentral, né? O sertão é um centro, né? Aqui onde eu estou, em Goiânia, em Goiás, no Cerrado, o Cerrado é um centro, né? Então, a gente hoje tem uma história polifônica, são muitas vozes falando ao mesmo tempo, né? E elas precisam, de alguma maneira, ser ouvidas. E, evidentemente, tanto a estética quanto a arte relacional, ela também nos ajuda, né, a poder estar compreendendo todas essas outras vozes. Acho muito interessante isso que você trouxe, Paulo. E, assim, falando numa história da arte, né? Quando a gente estuda a história da arte, a gente está estudando, na verdade, uma história ocidental de homens brancos, né? É o que a gente vê. E mesmo desde os anos 60, está tendo essa onda toda de outras perspectivas. Na academia, a gente ainda vê esse tipo de história da arte sendo contada. Você lendo a bibliografia de quem foi Da Vinci, você lendo quem foi o cara, o que o cara fez, identificando a obra tal, você lendo a obra tal, sendo que quando eu vejo aquelas obras hoje, eu falo, gente, vocês estão lendo uma coisa que ele não queria dizer isso, e eu não preciso ter o meu doutorado para ver que isso tinha umas outras movimentações, tanto religiosas quanto políticas, que não é sobre isso, assim. E quando a gente entra também nisso, a gente vive num momento, creio eu, num momento em que esse sistema patriarcal, branco, eurocêntrico, ele está em colapso, né? Trazendo isso para um contexto pandêmico, né? Muita gente falando que a pandemia é algo novo, não é algo novo. Os povos originários são exterminados com pandemias desde 1500. Os colonizadores europeus espalhavam brinquedos e roupas na mata para que os indígenas levassem para suas aldeias, para que contaminasse todo mundo. Muitas etnias foram aniquiladas dessa maneira. Então, a pandemia não é algo novo. Só que agora não são apenas os indígenas que estão sofrendo com isso, né? E assim, sobre a história da arte, quando faz esse questionamento, mas não tinha mulheres, mas não tinha isso, não tinha aquilo. Quando eu estava vendo, né, que teve no MASP Histórias Feministas, vamos falar também sobre essas exposições com temas, né? Que elas fizeram histórias feministas, eu vi apenas o catálogo, achei um catálogo incrível. E, assim, as mulheres que se encontravam dos séculos passados, dos séculos XVI, do século XVII, eram também mulheres brancas. Algumas mulheres brancas, europeias. E quando se tinha algum objeto dito artístico de outros continentes, você nem sabia quem eram aquelas mulheres, né? Então, assim, e outra coisa que se faz, né, ao mesmo tempo que tem esse monte de vozes aqui, o povo preto aqui, o povo indígena aqui, tem essas exposições com temas, né? Ai, que massa! É importante ter uma exposição, histórias feministas, importantíssimo. Mas a gente quer ver mulheres em todas as exposições, sabe? E, enfim, é importante a gente falar do movimento preto, é importante a gente falar do movimento preto, mas a gente quer ver isso além de uma exposição específica para o povo preto, sabe? O MASP, pela primeira vez na história de um país que é terra indígena, pela primeira vez, ano passado, tem uma curadora indígena. A Sandra Benítez, se eu não me engano o nome dela. Então, assim, 520 anos, é a primeira vez que o MASP tem uma curadora indígena, que foi contratada para fazer uma exposição também com um tema desse.
Então, assim, eu espero que a Sandra continue no MASP depois dessa exposição, sabe? E assim, a gente pensa que tudo é muito novo quando, por exemplo, a arte relacional também, né? A arte relacional é um conceito que também começa a nascer nessa década de 60, né? De 70, e ela se consolida nos anos 90. E o que se consiste a arte relacional? É uma arte que não se separa da vida, e é uma arte que, enfim, dialoga com o outro e que produz relações. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo tão globalizado, tão padronizado, que está se perdendo. Massa, interessante esse conceito. Só que se a gente pega uma artista indígena brasileira chamada Salisa Rosa, ela diz o seguinte: não existe quase nenhuma tradução para a palavra arte na língua indígena. Por quê? Por quê? Porque os povos indígenas originários, assim como os povos africanos que foram sequestrados até aqui, não separam o seu fazer de vida para um mero objeto. A dança, o canto, a pintura está presente de uma forma coletiva, trazendo relações com todos que estão ali em volta. Então, assim, eu acho que esse conceito de arte relacional, na verdade, não é europeu. Não é. Tá vendo? Então, assim, o que eu tenho em mente é que essa galera que, tipo, invadiu aqui é muito atrasada, sabe? E que desde sempre usou formas de dominação, justificando suas violências, né? Então, assim, eu acho violento para mim quando eu, Maria, que sou sertaneja, que sou brasileira, que sou nordestina, chego numa universidade da qual eu não vejo ninguém igual a mim. Eu vou ver um cara do século XVI, europeu, pintando, sabe? Então, assim, o que eu sinto é que essa história não é minha. Não tente me enfiar mais goela abaixo, porque a gente tá no momento que a gente tá tipo, chega, chega, a gente não quer mais. Eu fico pensando, pronto, nesse momento de pandemia, uma coisa que também vem crescendo muito na minha mente é que eu passei muito tempo no mundo branco, né? Muito tempo no mundo branco eurocêntrico, porque desde criança que isso é nos enfiado goela abaixo sem pedir licença. Então, assim, quando eu vejo profissionais, às vezes, né, docentes com seus mestrados, seus doutorados, falando sobre, ai, mas é isso que tem no mestrado, ai, mas é isso que tem no doutorado, ai, mas é isso que tem no concurso, ai, mas é isso que não sei o quê. Ou então fala, olha, desculpa, eu não entendo muito do assunto, eu quero aprender porque eu preciso estudar. Aí eu falo, nossa, mas a gente está estudando vocês desde quando, né? Há 520 anos a gente está estudando vocês. Você não pode tirar aí com o seu tempo precioso para abrir o seu leque, assim. Então, assim, às vezes eu sinto vontade, assim, de chegar assim, né? Falam que eu sou meio radical. Eu falei, que seja. Sabe? Que seja. Se acham que isso é radical, tamo aí, né? Fazer o quê? Eu sou uma sertaneja braba, que só moléstia, né? Então, assim, não tem brincadeira. Então, assim, essas considerações também é muito importante, né? Esses questionamentos que vêm surgindo na própria história da arte. E também, esse nome, História da Arte, eu acho que eu mudaria para História das Imagens. Porque se fosse uma história das imagens em si, eu acho que conseguiria abarcar muito mais coisa e não ficaria uma coisa assim tão centrada, né? Porque quando a gente pega o eurocentrismo, o branco, eles não se entendem como raça e eles não se entendem como um povo. Então, eles são os bambambam, neutros, mas vamos aqui falar que esse povo aqui é negro e é tudo igual para eles. Olha o sertão, é tudo igual.
Olha aqui os indígenas. Então, pintura corporal indígena é só isso. A gente tem mais de 300 etnias indígenas no Brasil. Vocês têm noção? 520 anos de resistência, 520 anos que não permitem viver com a administração do Estado, por isso que é tão perigoso. Então, assim, é muito frustrante ter que estar numa academia que trata isso de forma inferior, redundante, como se não existisse, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que é isso. Eu não sei se eu fugi um pouco, assim, das coisas que foram ditas. E muito importante também, eu acho que só para fechar, uma das coisas que me impulsionou muito, assim, quando eu estava no começo da faculdade de artes, né, que eu entrei sem conhecer nada, foi justamente essa época, dos anos 60, dos anos 70, que estava tendo todas essas ondas de mudança. E sabe uma coisa que me entristece hoje? Uma coisa que me entristece é que a gente aprende que nessa época era uma ditadura, que nessa época as pessoas tinham que fugir, essa época as pessoas eram censuradas. E eu vejo o que a gente está passando agora? O que é que a gente está passando agora? Olha, eu entrei na universidade em 2016, quando as coisas começaram a ficar bem apertadas, assim, mais do que já estavam. E quando eu penso nela, até antes da pandemia, eu falo que mudança radical andar aqui dentro, né? A gente não se sente segura dentro da universidade. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, gente, o que aconteceu nos anos 60 e 70 é super importante a gente estar falando. Mas é importante também a gente trazer para o atual, sabe? Então, esses questionamentos, assim, nesse período de isolamento, têm me afetado de uma maneira gigantesca, ao ponto que tem sido na criação que eu tenho encontrado realmente uma forma de expurgar, de certa forma, porque são muitos pensamentos, são muitas informações e muita raiva também, né? Eu não vou mentir que com tudo isso eu sinto raiva, né? Então, assim, lendo Audre Lorde, né? Uma escritora negra, lésbica, estadunidense, ela fala, você não vai se livrar da sua raiva, a gente tem que usar a raiva como um condutor, de certa forma, a gente tem que domá-la pra gente, porque senão ela vai nos consumir, ela pode se transformar em ódio, e ódio não é uma coisa boa. Então, acho que é isso. Acho que eu tô falando demais também. Eita. Eu mesmo não sei nem o que falar mais depois disso. Eu poderia ficar horas só te apreciando, mulher, falando. Ô, mulher, mas eu adoro ouvir a voz da senhora. Simbora, simbora. Ai, meu Deus. Então, meu Deus, depois de tudo isso que Maria falou, que ela disse tudo, não é? Eu não sei nem o que dizer mais. Só que é isso, sabe? É para isso que a gente tem que olhar. E uma coisa que eu acho que me incomoda bastante quando a gente está estudando, né, esses artistas e tal, e quando a gente vê que não tem mulheres artistas do século XVI, das vanguardas e tal, do período barroco, tipo, a gente sabe que teve mulheres artistas, sim, sabe? Mas elas não são mostradas. E é muito triste a gente saber isso, porque em pleno século XXI, sabe? Tipo, desde 2015 para cá, no nosso curso a gente não vê uma mudança, nas disciplinas desses artistas, né? Que sempre são mostrados. Tipo, por mais que tenham sido a maioria mulheres brancas, o pouco que a gente sabe, né, dessas mulheres dessa época, tipo, nem isso elas são faladas, sabe? Então, imagina quando a gente vai pensar em uma mulher artista indígena, sabe, que a gente nem conhece, porque os professores, tipo, a maioria deles, eles estão em um comodismo muito grande e ficam sempre explorando aqueles mesmos assuntos, aqueles mesmos artistas, sabe? E fica uma coisa muito cansativa e limitante. E é isso, sabe? Eu tô assim, eu não aguento mais.
tô cansada, porque, tipo, tem até um professor que, assim, ele tem um trabalho muito aclamado até, mas eu paguei 2 disciplinas com ele, sobre arte contemporânea. E as disciplinas que eu paguei com ele, eu não vi ele falando de nenhum artista negro, sabe? De nenhuma mulher artista preta também, não mostrou nenhuma. E sempre mostrava o que estava de fora. Mas é tipo, como é que a gente vai saber o que está acontecendo com o nosso povo, o que está acontecendo aqui no nosso território, sabe? Se a gente não olha para as pessoas que estão gritando aqui, sabe? Para as pessoas que estão falando aqui. E na mesma coisa, a gente vê aqui no sertão também, sabe? Que eu acho que é muita negligência. Temos vários artistas visuais, artistas não só visuais, sabe? Não ficar só dentro da caixa, mas temos multi-artistas por aqui. E, tipo, a maioria das pessoas não se esforçam para saber quem são essas pessoas, o que elas realmente querem falar, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, eu sempre coloco muito forte, sempre, sempre meus trabalhos sertão, porque eu quero que as pessoas vejam o que é aqui, o que é que as pessoas passam aqui. E então quando eu exponho algum trabalho meu em uma galeria, por mais que seja uma galeria que ainda é um espaço elitista e que não é para todo mundo, tipo, eu quero que tenha um trabalho de pessoas sertanejas ali, porque eu quero que essas outras pessoas que apenas frequentam esses lugares vejam que tem pessoas do sertão produzindo, fazendo uma coisa, mas não só do sertão, assim como das periferias, assim como nas comunidades, assim como a arte dos povos indígenas também, né? Porque a gente está tendo uma produção muito, muito incrível e forte, tipo a Salisa Rosa, né? Mas, tipo, ainda assim, os professores não mostram nas aulas. Seja a arte contemporânea, né? Que a gente está lidando com o agora, mas, tipo, por quê? Por que isso? Tipo, será que não tá tão na cara, sabe? Cansa muito. E é algo que a gente que tem que ir atrás. Muitos artistas, assim, eu que tive que procurar fora porque os professores não mostravam, sabe? E é a gente que tem que levar para a sala de aula. Então não dá para ficar só vendo que ele tá botando ali, não. Tipo, vamos confrontar também, né? Tipo, vamos questionar, mas por que você só tá mostrando esse tipo de artista, sabe? Porque tá mostrando só esse tipo de conceito também, que a gente sabe que nem todo mundo vai entender, não é? Então, tipo, vamos pensar em uma arte que pense assim em todo mundo mesmo e que não fique só para aquele nicho, sabe, de arte, só para aquelas pessoas, tipo, as mesmas pessoas sempre estão consumindo arte, tipo, a gente não vê outros tipos de pessoas. Tá? É sempre o mesmo grupo. Se você for em uma galeria, se você for em uma exposição de arte, uma vernissagem, você vai ver que sempre são as mesmas pessoas. É o mesmo grupo sempre. Não tem aquela mulher da feira que está ali vendo também, sabe? Tem o ambulante também, que a gente sabe que em João Pessoa tem uma galeria de arte lá no centro, né? Que fica bem assim, ao lado dessas pessoas, mas só quem entra, tipo, a gente sabe as pessoas que entram nessa galeria. E a gente sabe que não é todo mundo. E a gente também sabe que os trabalhos de arte que estão ali não vai criar um diálogo com essas outras pessoas, sabe? Então isso é algo que vem me incomodando bastante. Sabe? Eu só quero que a gente possa ter esse olhar sempre, diariamente, se questionar nossos professores também, nossos colegas, para poder a gente ouvir essas pessoas, saber sobre o que elas estão gritando, sabe? Sobre o que elas querem reivindicar também. E também a gente pensar em uma arte que seja mais ativa, uma arte que seja política, diretamente política, sabe? Uma arte que possa pelo menos mudar um pouco, chamar a atenção de algum, sei lá, de qualquer pessoa aí que esteja envolvida na política, sabe? Mas a gente precisa fazer isso, mas antes de tudo a gente precisa de uma união, né? A gente deixar um pouco ali o nosso ego, não é? Deixar, tipo, parar de produzir só para alimentar o nosso ego, mas também produzir para o outro, pensar em uma criatividade coletiva. Já após toda essa conversa esclarecedora e necessária que a gente está tendo, queria saber de vocês, Maria e Yasmin, como tem sido essa experiência de ser artista e produzir arte no Brasil.
que é um país tão desigual socialmente e que, com raras exceções, são poucos os investimentos no campo artístico, e esses a gente observa serem uma área de determinado privilégio econômico e racial, né? Então, eu acho que quando fala sobre produzir arte, acho que essa palavra produzir já acho assim, então, assim, criar, o criar, o fazer, a ação. No nosso país é um pouco complicado, para não dizer muito complicado, porque assim, artista não é visto como uma profissão em nosso país, né? O artista não é visto como uma profissão. Então, isso automaticamente nos coloca numa margem de que, por exemplo, com essa pandemia, isso está sendo extremamente gritante, né? Porque artistas, eles são... Dependemos de um público, dependemos do contato físico, dependemos muito disso, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, isso está quebrando as pernas de muita gente, porque a maioria dos artistas, por exemplo, são autônomos, né? São autônomos. Então, assim, como sobreviver num país que não vê o artista como uma profissão, sabe? E como para o artista ter que encarar a arte como uma profissão também, né? Com essa criação que é uma criação atrelada ao mercado, porque a gente precisa dele, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa viver, Então, assim, a gente tem editais, muitas vezes, né? Editais. Então, a gente vive num país que a arte não é vista como uma profissão e ela também não é vista como algo, digamos assim, importante, né? Ela é vista como uma brincadeira, muitas vezes. E o que brincadeira também não era para ser pejorativo, porque quando eu penso em ser um artista ou uma artista, eu volto para o tempo quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente está criando o tempo todo. A gente está criando histórias o tempo todo. A gente está criando roteiros o tempo todo. A gente está construindo o tempo todo. E a gente está o tempo todo no presente. A gente vive num momento em que a ansiedade e a depressão se fazem cada vez mais comuns. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você não conseguir estar aqui agora, né? É você estar no passado, no futuro, mas nunca aqui. Nunca no cair da árvore. E quem é que mais está aqui? São as crianças, né? Então, assim, todas as pessoas têm a arte em si, né? Mas isso é moldado, isso é tirado. E isso é visto como perigoso, né? Porque isso é criação, né? E aí a gente vê esses moldes de vida que também foram trazidos para cá. Não era daqui. Então assim, eu ainda não me considero, assim, uma artista inserida no mercado, né? Eu estou na universidade, eu estou no estágio, e meus pais conquistaram muitas coisas, e uma delas que eles conquistaram é também poder me manter aqui, sabe? Então, assim, isso é uma conquista, não é um privilégio, é uma conquista diante de tudo que eles passaram. Então, assim, eu não me considero ainda uma artista que está tendo que lidar com outras coisas. Então, assim, eu vejo muitos amigos que estão desesperados, né? Como é que eu vou fazer agora? Porque eu ficava na rua, ou eu ficava, sabe? Então, assim, a gente está vivendo num momento que também é para a gente pensar que hoje, por exemplo, é live, muito rápida, muito passageira, e as pessoas se esquecem que o artista que está ali, seja dando uma aula, seja fazendo uma apresentação, ele precisa da grana dele. Sim. Sabe? Ele precisa da grana dele. Então, assim, é um momento para a gente começar a questionar isso e para a gente não deixar isso ser normatizado, né? A gente
tem que começar a mudar, não é bolsa para artista, é salário para artista. O mesmo vale para, tipo, cientistas, né, pesquisadores, né? O que é que a gente vê hoje com esses cortes da CAPES, né? A gente vê, o governo cortou não sei quantas bolsas. Não, gente, não é bolsa. O governo cortou salário de pesquisadores. Não foi bolsa. Isso não é uma bolsa. Porque quando você tem essa ideia de bolsa, essa ideia também de edital, é como se fosse um prêmio, né? É como se fosse ali uma coisa a mais, que se tirar não faz diferença, né? Assim, né? Dando aquela piscadinha do lado. Não, é a bolsa. Então assim, eu vejo que está sendo muito difícil, né? Nesse momento, para muitos artistas que vivem só disso. E é o momento da gente começar a trazer esses debates para as nossas rodas, principalmente para as pessoas das quais não estão, assim, inseridas nesse campo da arte, né? Porque eu tenho concepção de tudo isso hoje, porque eu tive uma vivência universitária numa faculdade de artes. Mas isso deveria estar na minha vida, como na vida de todos nós. Então, assim, é limitado. Eu só estou falando disso aqui agora, nesse momento, nesse dia, com todas essas informações, porque eu conquistei um espaço até lá. Por quê? Porque não foi um espaço que foi dado. Não foi um espaço que foi ali, olha, você tem isso aqui para você. Como a gente vê que outras camadas da sociedade possuem isso. Nem guardam para si, porque a gente vive numa sociedade individualista, né? O Ocidente também trouxe a individualidade para cá. Então, assim, é começar a entender essas coisas, né? E só para fechar e para enfatizar, mais uma vez, a gente está pautando sempre o artista como uma profissão que é digna, sabe? E que merece ganhar espaço e também no fomento da cultura, né? Porque a gente está vivendo pela terceira vez, também não é a primeira vez, é a terceira vez que o Ministério da Cultura é extinto. Eu achei muito engraçado que teve uma época que um professor lá de Santa Catarina, o nome dele inclusive era Tiago, até lembro disso, ele estava viajando pelo Brasil apresentando o Futurice. E daí eu fui para essa palestra do Futurice, né? Eu fiquei, o que esse cara tá falando, né? E aí eu até fiz uma fala lá, né? E eu olhei assim para a cara dele, eu falei, querido, eu até falei querido, né? Bem debochada mesmo. Que eu não vou mudar o meu vocabulário para falar com ditos doutores. Aí eu falei, querido, o projeto do governo que você está defendendo aqui foi o mesmo governo que extinguiu o Ministério da Cultura. Eu faço artes visuais. Onde é que eu fico nessa história? Onde é que a gente fica nessa história? Né? Então, assim, é um grande... A gente está no começo de muitas coisas, eu penso assim, e tendo paciência também, e mais uma vez, assim, de afirmar a artista como profissão cada vez mais, e que não se normalize tudo que não deveria ser normalizado. É isso. Sim. E aproveitando que você estava falando, né, sobre esses editais, que muitas vezes eles são bem poucos também, né? E, tipo, a gente sabe que esses editais, por mais que eles sejam poucos, a gente sabe que eles não vão, assim, eles não contemplam todo mundo, não vai contemplar cada artista, sabe? Porque a gente sabe que esses editais não terão, assim, um alcance maior para outros grupos, né? Muitas vezes esses editais ficam apenas em um local só, né? Muitas vezes ficam só por João Pessoa mesmo, porque eu não vejo esses editais chegando aqui no Sertão, por exemplo, sabe? Não tem. Isso é muito triste, chega a ser tipo, muito bizarro também, porque aqui o apoio cultural é bem mais escasso. A gente não tem esse apoio. E, tipo, já vou sair daqui, vou já participar de um debate
para uma construção de políticas públicas aqui, né, para a cidade de Santa Luzia, como essas eleições que vão vir agora. Eu já vou reivindicar essas políticas culturais para cá, sabe? Tentar fazer alguma coisa, né? Porque a gente não sabe como vai ser. Então, é muito disso de estar nessa insegurança, nessa incerteza. E isso acaba mexendo com o nosso emocional também, sabe? Então, às vezes, eu acho que é muito forte quando a gente se autodenomina artista. E mais forte ainda quando a gente grita que ser artista é uma profissão, sabe? Também. E, tipo, não é pra. Tipo, a gente tem que afirmar isso para as outras pessoas, a gente tem que afirmar ainda para pessoas da nossa família que não entendem também, sabe? Ainda não compreendem. Também tem essa parte da gente não receber um apoio da nossa família, sabe? De ter tios que não entendem, ter tios que ainda perguntam o que é que eu faço, porque eles não compreendem, sabe? Isso chega a ser cansativo de verdade, porque o tempo todo a gente tem que estar reafirmando isso e sempre buscar novas maneiras para fazer com que essas pessoas compreendam pelo menos o mínimo, sabe? Então, o tempo todo a gente está pedindo isso, o tempo todo a gente tem que estar fazendo essa afirmação. E, enfim, eu ainda me sinto muito privilegiada, porque estou aqui na casa da minha mãe, sabe? Ela está aqui me sustentando e tal, mas eu sei que tem muitas pessoas, artistas, que dependem desse dinheiro para comer e que precisava estar na rua, estar fazendo o seu trampo e tal. Mas tá muito difícil agora. E aí, como é que fica essas pessoas, sabe? E a gente sabe que tem gente que ignora totalmente, que, tipo, foda-se a existência dessas pessoas, desculpa o palavrão. Mas é bem isso mesmo, sabe? E, tipo, até dentro, eu acho, desse programa de arte que a gente vê, eu ainda consigo ver muito disso, de, tipo, às vezes é como se houvesse até uma hierarquia dentro da arte, sabe? Como se fosse níveis, assim. E, tipo, aquelas pessoas que estão mais lá em cima e que estão também ganhando pelo seu trabalho, que está dentro já de um mercado de arte, muitas vezes essas pessoas também não enxergam essas outras pessoas que estão trampando na rua, que dependem disso, sabe, realmente. Eu acho muito, muito pesado, muito triste mesmo. E, para mim, isso tudo está sendo, assim, para eu enxergar muita coisa, sabe? Para enxergar muito além, não só para mim mesma, mas também para fazer com que outras pessoas percebam isso. E para que dessa forma a gente possa se unir e fazer algo junto para mudar essas linhas, né? E para mim está sendo mais difícil também, porque eu trabalho com performance, e então eu dependo dessa troca de relação com o outro e da rua também. Eu gosto de levar uma conscientização, mas agora eu não posso estar fazendo isso, né? Eu tenho que estar me reinventando sempre para fazer isso, para tentar levar esses questionamentos para essas outras pessoas, questionamentos também que entra nisso também, né? Nessa questão de ser artista, da profissão artista também. Mas assim, como é que eu posso fazer se não posso estar na rua também, se não posso estar fazendo essa troca com essa pessoa? E aí eu vou para a internet, mais uma vez, para as redes sociais, que não é a melhor maneira, eu não gostaria de estar fazendo isso apenas pelas redes sociais, porque eu sei que isso não vai ter um alcance para as outras pessoas, porque eu sei que tem gente que não tem uma internet, eu sei que tem gente que não tem celular também, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem Instagram, sabe? Nem todo mundo vai compreender aquilo que eu estou querendo dizer também, então não tem um diálogo que seja direto também, sabe? Então, é algo muito cansativo, mas que, enfim, eu acho que é uma luta diária e é uma luta assim que ela não pode ser sozinha, sabe? E não é só entre nós artistas, mas é como um todo, sabe? Também porque a gente tem muito essa visão de que pessoas que têm um dom, entre aspas, é que são denominadas artistas, sabe? Ainda é uma coisa muito, um pensamento muito restrito. As pessoas não têm consciência ainda de que elas também podem se denominar artistas, sabe? É uma coisa assim. Isso já entra em outros assuntos, porque a gente sabe que não tem arte, uma arte assim, de verdade nas escolas, desde que a gente é pequenininho, né?
A arte que a gente vê é, tipo, no dia do índio, pintar o índio, sabe? Mas por que a gente não pode levar uma arte indígena para dentro da sala de aula, assim, de verdade, sabe? Que seja contada por pessoas indígenas também. E, tipo, a gente não é acostumada a ter esse ensino da arte, justamente porque a arte é algo que vai libertar, que vai causar uma transformação social também. Então, entra muito nisso, né? Eles sabem disso, então eles já vão privando desde a infância da gente ter esse contato, da gente ter esses afloramentos. Então, além de a gente ter uma luta para se denominar enquanto profissão artista, né? A gente ainda tem que ter uma luta para que possa levar essa arte para as escolas, que possa levar essa arte desde a infância, assim, sabe? E que seja para todo mundo, sabe? E que alcance todo mundo, em todos os lugares, que vá do litoral ao sertão, sabe? Então, eu acredito que pra gente, assim, estar na arte é uma responsabilidade muito grande quando a gente pensa em querer mesmo mudar algo, sabe? Fazer algo. Falando desse contexto pandêmico, que leitura vocês fazem das implicações desse momento distópico no mundo artístico? Ficou bem nessa ordem, né? Então, qual leitura que eu faço desse momento distópico? Antes de tudo, é um momento que eu acho que é de exaustão, sabe? Exaustão que eu falo da terra, sabe? É uma exaustão, porque, por exemplo, que ideia de humanidade que a gente está criando até hoje? E que humanidade é essa, né? Como a gente pode dizer humanidade se mais de 70% das pessoas nem sabem o que é humanidade? Então, assim, essa reflexão que quem traz é um escritor indígena chamado Ailton Krenak. Muito, muito incrível, né? Porque ele fala também sobre essa exaustão e desse afogamento das nossas subjetividades, né? Nessa coisa padronizada, com Photoshop, com tudo isso, né? Em que muitas vezes eu visito a casa de algumas amigas e eu não vejo nada de verdade para comer, assim, sabe? Nada realmente real para comer. Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo num momento que, se essa galera que inventou esse bafo de humanidade não se tocar de vez, vai todo mundo pro beleléu, sabe? E vendo num contexto pandêmico, eu tenho hoje, né? Nós aqui temos agora eu falo uma oportunidade, não uma conquista, mas uma oportunidade de estar em casa e de estar refletindo e de estar seguros nesse momento, né? Mas ao mesmo tempo tem pessoas que não, né? Tem pessoas que estão se arriscando, tem pessoas que estão indo trabalhar. Eu fui na UFPB para ir ao banco, eu vi o ônibus lotado, com gente em pé. Então assim, né? A leitura que eu faço para o mundo artístico, porque se a gente está falando de arte contemporânea, a gente está falando de presente, né? O que a gente vê muito no mundo da arte é uma arte que sempre regressa para o passado ou para o futuro demais, né? E para o futuro também não é um problema. É bom pensar no futuro, né? Porque que tipo de futuro que a gente está deixando para as próximas gerações? Eu acho que no meio artístico é esse o questionamento assim que eu penso. Qual é o tipo de futuro? Qual é o tipo de arte que a gente está deixando para as próximas gerações? Para os sobrinhos, sobrinhas, netos, bisnetos, filhos, filhas, não sei se a gente vai ter, mas enfim, sim, pensando, né? Que tipo que a gente está construindo de verdade, né? Então, assim, é muito muito profundo também pensar nisso. E assim, falando de um contexto Maria agora, né? Falando de um contexto Maria, essa pandemia,
o que ela mais me fez ficar de cara foi comigo mesma. Foi com os meus pensamentos. E assim, já tem um tempo que eu lido com ansiedade, que eu lido com depressão, que eu lido com traumas que não foram tratados, que eu sofri, que não foram tratados, e que eu também não achei digno de serem tratados. Então, assim, nessa pandemia, isso veio como uma grande avalanche, né? E podendo ter essa oportunidade de estar segura na minha casa, de morar numa casa em que eu tenho terra, em que eu planto, em que eu observo insetos, em que eu agoo as minhas plantas, em que eu recebo visitas de borboleta, de beija-flor, planto em pé de maracujá, que é só alegria, é isso que eu tenho que falar para vocês. Que eu estou recebendo todas essas visitas, eu fui colocada de frente comigo mesma, né? Então, assim, nesse momento pandêmico foi isso. Ou você vai estar com você e com você. Aí eu fiquei, para onde eu estava, eu ia, para onde eu fui, eu estava. Acho que era essa voz assim na minha cabeça o tempo todo. Não tem para onde você correr, bebê. Vamos lá, queridona. Então, assim, eu acho que para fechar assim, no meio artístico, eu tento trazer criações e pensamentos, porque para mim o próprio pensamento, o próprio falar sobre isso, não necessariamente precisa estar num objeto para ser arte, né? Acho que chega dessa ideia de só objetos para querer materializar alguma coisa, né? A gente materializa na oralidade também. A gente materializa no canto também, né? E o canto, você não vê o canto, né? O canto, ele tá no ambiente. Então, por isso que não faz sentido para mim eu me denominar artista visual. Eu não faço coisa só visual. Muito pelo contrário, sabe? Então assim, trazendo para esse contexto pandêmico, eu observo essa pandemia num contexto geral, principalmente partindo para os povos originários, né? Que, mais uma vez, desde 1500 estão aí lidando, né, sendo atingidos o maior grupo de risco há mais de 500 anos, como diz Caio Guajajara, mais uma vez tendo seus anciões assim, perdidos para essa doença, porque se antigamente a gente tinha armas de fogo, hoje a gente tem uma caneta e um papel. Então, são formas diferentes de colonização. Então, assim, trazendo para esse contexto geral, e também o pessoal que está na favela, né, pô? O pessoal que está na favela, em que a maioria são nordestinos, em que a maioria são pretos, em que a maioria também são indígenas, né? Essa galera que foi jogada para a periferia, né? Que foi apagada, né? Várias coisas, né? Então assim, olho para esse contexto geral, em como essa pandemia atinge essas pessoas dessa forma. E também olho para esse contexto mais individual, de eu mesma, de frente a mim mesma, encarando os meus próprios medos, que são os medos dos meus pensamentos ansiosos, que são os medos dos meus pensamentos depressivos, que também são os medos dos meus pensamentos espirituais. Nesse momento, assim, a espiritualidade também tem me impulsionado muito a fazer arte. Porque, como Yasmin falou, uma coisa que Yasmin falou, que eu me identifiquei muito, é nesses processos de cura por meio da arte. Então isso também tem sido muito presente para mim nesse contexto de pandemia, né? Esses processos de cura por meio da arte, e a espiritualidade está estritamente ligada a isso. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, né? É importante a gente também citar isso. E eu acho que é isso. E assim, se a gente for falar sobre materializando todos esses meus pensamentos, como eu já havia dito, eu estou muito seguindo pelo audiovisual, pelo vídeo, principalmente pelo vídeo e pelo áudio, como forma de registro daquele momento, como forma de registro de cura espiritual, de cura corporal, de cura ancestral, né? De transformar esses processos dessa maneira, e também em forma de ações, que não necessariamente se recai a um registro ou um objeto, né? Esses dias eu tô querendo muito começar a colher as sementes
dos alimentos que eu como e tratar essas sementes para que eu possa plantá-las nesse momento de pandemia, inicialmente pelo bairro do Castelo, né? E plantar numa contrapartida também, e claro, trazendo como principal referência para mim os povos originários, né, que já fazem isso. Inclusive uma aldeia do Xingu, das mulheres Kaiagang, né, que elas já reflorestaram a mais de 3.000 hectares, sabe, de floresta, assim, catando sementes. Elas se denominam como, na língua delas, como formigas. Então, assim, eu trago essas referências para mim, sabe? É, eu não quero trazer referências eurocêntricas europeias, eu não quero trazer essa galera que eu só vou estar repetindo o que eles falam, sabe? Então, eu quero construir a minha subjetividade com esses povos que já estavam aqui e com os povos que foram sequestrados até aqui, né? Que é o povo preto, que foram os povos africanos, que foram vários povos que vieram para cá também, né? Não só uma coisa ali homogênea. Então, acho que é isso. Que lindo que você falou isso das sementes, porque desde que eu cheguei aqui, né, nessa quarentena, eu venho juntando sementes que eu encontro aqui pelas árvores da caatinga e sementes de frutas também. Eu tô coletando essas sementes porque eu quero doar para pessoas quando eu voltar em João Pessoa. Inclusive, vou dar para você também. E aí. Bora plantar juntas! Bora Sim, fazer esse projeto, olha por aí! A gente já favor, tem já a tá surgindo. parceria. Que lindo! Eu tô achando maravilhoso, porque, tipo, eu apenas pensei, eu quero, eu quero juntar várias sementes, porque eu acho algo, semente uma coisa tão forte, sabe? Só uma sementinha e vai brotar uma vida dali. Uma vida assim, a gente sabe que pode transformar alguma coisa, né? E aí eu vim pensando nessas sementes e querer doar para as pessoas e tal. E pensando que pode ser uma nova maneira de um novo olhar também, sabe? De a gente voltar mais para a terra agora, voltar mais para esses cuidados, sabe? E não só esses cuidados para a terra, mas cuidados para nós mesmos. E quando a gente se volta para a gente está se voltando para o outro também. Então é muito sobre isso, para a gente tá tendo esse olhar para o outro, com esse pensamento de mais empatia, cada vez mais empatia. Então, é isso que eu estou tentando fazer mais, vendo tudo isso que está acontecendo, né? Tentar gerar essa empatia no outro, tentar mostrar cada vez mais um lado mais humano, que muitas vezes esse cotidiano mecanicista acaba privando a gente de sentir esse nosso lado humano, esse nosso lado da natureza, esse nosso lado que sempre esteve conectado com a ancestralidade. E quando eu cheguei aqui, eu passei a me alimentar apenas com legumes, verduras, frutas e até mesmo feijão da horta. Aqui a gente tem uma horta e a gente planta, né? E fazia muito tempo que eu não estava comendo essas coisas orgânicas. E aí perceber que eu estou me alimentando dessa própria plantação, dessa terra que está aqui na minha casa, sabe? E perceber como isso me afetou, assim, como melhorou totalmente, até na minha autoestima, até em meus processos de cura. Perceber muita coisa, tipo, eu gostaria muito que cada pessoa pudesse ter a sua própria horta, sabe? Em casa. E pudesse ter, sentir esses benefícios. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem uma oportunidade de plantar também, nem todo mundo tem essa relação mais forte com a terra. Então, acho que esse é o momento da gente fazer essa retomada, sabe? Dessa conexão que a gente tem com a terra, porque nós somos seres humanos, nós somos parte da natureza, a gente tem que mostrar que a gente está integrado a ela, que a gente está integrado à terra, que a gente faz parte disso tudo, sabe? E é o que eu mais estou tentando mostrar em cima de tudo isso, por mais que seja algo bem doloroso, às vezes bem conflituoso também, mas tentar mostrar esse lado bom, sabe? Não só focar no problema, mas também pensar na solução. Vamos tentar pensar na solução, tentar parar de trazer tanta coisa ruim também, sabe?
eu sei que é importante a gente ter raiva e fazer as coisas também, mas sempre que possível eu quero tentar mostrar essas soluções para que a gente possa fazer para o nosso próximo também. E aí eu coloco isso tudo dentro da arte, né? Porque não tem como separar. E como Maria falou, que pra gente parar de materializar tanto, né? O que a gente pensa sobre arte e tal, mas pensar mais que essa arte tá ali nos nossos atos diários, atos simples também, sabe? Quando a gente tá até. Quando a gente pensa em fazer uma ação para um certo grupo de pessoas que estão correndo um risco muito forte nessa pandemia, sabe? Vamos tentar fazer esse tipo de ação. Por isso que eu penso que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente vai pensar em uma criação, assim, ditamente artística, sabe? Durante esse processo pandêmico. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque não dá para a gente estar falando, tá pensando em uma arte que não esteja dialogando com tudo isso que está acontecendo, enquanto tem pessoas que estão passando fome, sabe? Enquanto tem pessoas que estão na rua também, durante uma quarentena. E aí me veio até assim, um negócio que me deu um pouco de revolta até. Eu sei que foi um sentimento de momento, mas eu fiquei muito triste quando eu vi artistas, assim, eu vi artistas produzindo vendendo, sabe, seu trabalho durante a quarentena. Artistas que eu vejo que eles estão em uma posição assim de classe média e produzindo uma arte para vender, enquanto nesse mesmo momento, nessa mesma semana, várias famílias perderam suas casas. Era uma ocupação que tinha no Valentina, né? Essa ocupação, e aí teve a chuva forte de João Pessoa e essas famílias perderam todas essas casas durante uma pandemia. E elas ficaram. Elas ainda estão em uma escola, sabe? Elas ainda estão ocupando essa escola, porque a prefeitura negligenciou apenas o pedido delas, prometeu coisas que não cumpriram. E aí eu fiquei muito triste, caramba. Eu fiquei pensando, eu sei que é o dinheiro de cada um, sabe? Mas é porque eu sempre estou pensando muito nessa questão de fazer pelo outro. E eu fico revoltada quando eu vejo pessoas, artistas, assim, em um conforto, vendendo seu trabalho, enquanto esse dinheiro poderia estar servindo essas pessoas que estão abrigadas em uma escola durante uma quarentena, sabe? Porque a gente não pensa sobre isso também, porque a gente não pode falar sobre isso, sabe? Porque eu gostaria que a gente pudesse falar mais sobre isso, que a gente pudesse trazer mais em nossas conversas essas pessoas que não são auxiliadas e que por muitas vezes o que acontece com elas não são noticiadas, porque foi uma coisa muito forte que aconteceu. Eu não estava vendo em nenhum jornal, não estava vendo em nenhum canto, não estava vendo ninguém falando sobre isso. Então, a gente, enquanto artista, a gente pode fazer algo sobre isso, sabe? A gente pode fazer um tipo de ação, a gente pode se juntar todo mundo, fazer uma ação para aquele grupo de pessoas que está passando por todo esse processo, que é muito doloroso também, sabe? Quando a gente pensa que a gente está aqui no nosso conforto, que eu estou aqui no meu quarto, tendo essa conversa com vocês, e eu penso que tem várias famílias, 80 famílias, né? São 80 famílias que estão em uma escola, abrigadas, que não têm condições, sabe? Também porque a prefeitura não tá nem aí. Tipo, é um momento pra gente olhar para o outro e pra gente fazer uma arte que seja para o outro também agora. Por isso que eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu penso em uma arte nesse cenário pandêmico, assim, eu não consigo pensar em nada que seja fora disso, sabe? Eu sei que a gente também precisa estar produzindo sobre outras coisas e tal, até mesmo para criando, né? Eu estou aprendendo com Maria a trocar essa produção de criação. Nós precisamos estar criando sobre o que a gente está sentindo, claro, sabe? É essencial, mas vamos pensar também no que a gente pode fazer junto para aquelas pessoas, sabe? É sobre isso. É sobre essa questão de fazer pelo outro, de estar unido, sabe? E de pensar em uma transformação, nem que ela seja mínima. Oi, Yasmin, você falando disso agora, me veio à mente uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. A prefeitura continua invadindo o Porto do Capim, Isso. tá? Eles estão invadindo o Porto do Capim,
que a gente vai fazer já uns 2 anos, que a prefeitura de Luciano Cartacho, prefeito de João Pessoa, ofereceu, né, uma balela, assim, para os moradores do Porto do Capim, e não só ofereceu, mas começou a querer despejar as pessoas que moram lá há muito tempo, o território é deles, para a construção de um parque, né? Então, assim, em março foi decretado foi decretado numa audiência que estavam suspensas tudo que relacionava a isso. E desde ontem que eu vejo vídeos na página do Porto do Capim, no Instagram, inclusive, de mais uma vez a prefeitura, agentes da prefeitura, no caso, indo lá demolir casas. Estão indo demolir as casas do Porto do Capim, botando a população que mora lá em risco, né, em meio de uma pandemia. Então, assim, acho importante a gente falar disso, e acho importante também a gente compartilhar essas notícias, e acho importante também a gente entender o que está acontecendo pela visão das pessoas do Porto do Capim, né, que é essa página do Instagram, que é organizada também pelas pessoas de lá, de entender isso, para que a gente também não seja aquele pensamento colonizador de querer chegar, dando uma solução, mudando tudo, sem antes consultar as pessoas que realmente moram ali, as pessoas que são donas daquele território, e chegar perguntando como é que eu posso somar. Então, assim, Sim. Yasmin me falando disso, né, me veio isso imediatamente, assim, na minha cabeça, que mais uma vez o Porto do Capim está sendo invadido, né, pela própria prefeitura. Então, é importante também deixar isso aqui e para a galera seguir no Instagram, Porto do Capim, que lá tem várias postagens sobre o que está acontecendo. Gente, eu gostaria de agradecê-los. Eu estou realmente me sentindo muito energizada com essa conversa e acredito que tenha sido muito rico para quem está ouvindo a gente, como foi para mim. E agora a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas eu deixo espaço aberto caso vocês queiram acrescentar algo ou fazer algum comentário. Olha, uma coisa que eu tenho para falar é que eu agradeço muito também. Muito importante essa troca, sabe? E essas outras perspectivas nesse momento, assim. E muito prazer em conhecer Paulo Henrique e a Ana. Tem muito, muito, muito estar aqui com vocês. Vocês são pessoas muito queridas. E de rever a minha amiga maravilhosa, sertaneja, que a gente já saiu daqui com um projeto para a gente fazer. Sim. Né? Então, dos vários muitos, né? A gente vai... Estamos aí organizando, né? Eu estou começando a organizar um grupo de estudos decolonial, em que a gente vai trabalhar também outras referências, principalmente referências indígenas, referências pretas, referências da comunidade LGBTQI+, principalmente sobre transgeneridade também, trazer sobre isso, que acho muito importante, né? E, enfim, e sobre essas temáticas, para que todo mundo volte muito afiado para a faculdade, sabe? Chegando assim, ó, afiado. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito agradecida por esse espaço, por esse compartilhamento, por essa troca. Vocês são maravilhosos. Eu queria agradecer muito por esse momento. Eu tô realmente muito feliz, sabe? Também tô me sentindo muito energizada, porque são pessoas maravilhosas. E um prazer conhecer você, Paulo. Enfim, para mim é muito construtivo sempre qualquer diálogo que eu faço com Maria, porque, meu Deus, ela é uma mulher incrível, sabe? Ela me inspira muito também, assim. Somos incríveis. E é isso, sabe? Eu espero que a gente possa sempre estar dialogando sobre esses assuntos em todos os lugares, levando cada vez mais para o outro. E eu só queria deixar aqui muita gratidão, muito sentimento de realização também, sabe? É tão bom quando a gente vê que a gente consegue fazer uma coisa desse tipo. A gente se sente muito realizada e instigada para fazer cada vez mais, né? E eu espero que a gente possa fazer várias ações também coletivamente, seja pequenas ações, mas que possa sempre fazer algo
o outro, né? Que seja algo totalmente mais humano, mais sensitivo e com muito amor. E eu só deixo aqui, assim, um pedido para que vocês tenham mais contato com a natureza, toquem a terra, parem um pouquinho para ver o pôr do sol, sintam as cores de um pôr do sol ou de um amanhecer do sol, sinta aquele ventinho, tire um tempinho para tomar um banhozinho de sol, sabe? A gente tá precisando disso nesses dias, sentir mais. Bom, eu também só tenho a agradecer a Ana, a Maria e a Yasmin, não, por tê-las conhecido. Foi muito bom ouvi-las, na verdade. Eu acho que foi muito bom ouvir a vocês duas, que acredito tem muita coisa a falar e muita coisa a construir, que eu acho que isso é o mais importante que vocês duas estão aí fazendo. Eu acho que isso é um momento, estamos num momento, não só no nosso país, mas no mundo também, de colocar muito, né, essas pequenas pedrinhas que estão sendo, que estão levantando outra coisa, uma coisa nova, que a gente não sabe o que é, né, mas que pode vir a ser algo muito, muito bom, muito positivo para todos nós. Foi um prazer enorme conhecê-las. Também me sinto energizado depois de ouvi-las. Agradeço a quem tirou um tempinho para participar dessa conversa com a gente. O Tramas da Quarentena fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.